Olá a todos, como estamos? Canal Luz no Fim do Túnel, 22 de agosto de 2024. Hoje é uma quinta-feira, dia quente aqui. Estamos em São Paulo, capital paulista, por volta aí de 30 graus, dia de sol. Falar um pouco nessa parte inicial aqui, primeira parte do nosso vídeo, sobre os barões aí, os tubarões dos investimentos. Empresas não regulamentadas exercem mais influência política e financeira do que, por exemplo, o Banco Central lá dos Estados Unidos, o Federal Reserve, né? Exerce mais poder político-financeiro do que a maioria dos governos deste nosso planeta Terra. Uma dessas empresas, a BlackRock Incorporation, controlada por poderosas famílias globalistas, em especial a poderosa família Khazar, e mais conhecida como Rothschild, mas existem outros sobrenomes menos vistosos. A BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo. Investe 9 trilhões de dólares em fundos de clientes em todo o mundo. Para se ter uma ideia dessa quantia, veja, é mais do que o dobro do PIB anual aí da República Federal da Alemanha. Existe uma máxima bastante conhecida no mundo da economia, associada aos banqueiros aí poderosos no topo aí dos maiores gestores de ações do mundo. Essa frase é a seguinte, ó: dê-me o controle do dinheiro de uma nação e pouco me importa quem faça suas leis. Foi dita aí pelo patriarca aí da poderosa família bancária sionista Meyer Amschel Rothschild, que é um dos patriarcas da poderosíssima família bancária, né? Esse colosso BlackRock fica no topo da pirâmide corporativa mundial. Está presente em todo o mundo, inclusive na China. Desde 1988, a empresa controla a emissão de dólar do Federal Reserve. Veja, o Federal Reserve está abaixo do BlackRock. Não só isso, a maioria dos megabancos lá de Wall Street, incluindo aí o Goldman Sachs, o Davos World Economic Forum e outros conglomerados bancários, estão abaixo do BlackRock. O sistema BlackRock significa talvez aquilo que Benito Mussolini, o criador do fascismo, chamou de corporativismo. Poderia ser definido aí como uma elite corporativa não eleita que dita de cima para baixo o que é certo e o que é errado na política econômica dos países, das populações e das próprias pessoas, né? O BlackRock é uma espécie de um banco sombra, por detrás dos demais, e exerce um enorme poder sobre o mundo. Foi fundada aí pelo Khazar Larry Fink em 1988. A BlackRock e a Vanguard, ainda mais poderosa e oculta do que o próprio BlackRock, né, foram blindadas pela mais alta elite financeira da Terra. Veja, o sucesso aí, o grande sucesso da BlackRock está fortemente vinculado ao seu poderoso software, que é uma maravilha tecnológica chamada Aladdin, né? Você conhece a história de Aladdin, os 40 ladrões, né? Cujas previsões de mercado aí do Aladdin, as previsões de ações, de ativos, derivativos, fundos, etc., deram à BlackRock um volume de dinheiro eletrônico que nenhuma outra entidade jamais possuiu, com exceção da Vanguard, né? O software de gerenciamento de risco, aí, o Aladdin da BlackRock, ele pode rastrear e analisar negociações aí da ordem de 18 trilhões de dólares em ativos das maiores empresas do mundo, aí umas 200 empresas financeiras no topo, incluindo o Federal Reserve, os bancos centrais europeus. Veja, a BlackRock ela foi chamada mesmo de canivete suíço do exército, aquele canivete que faz tudo, né? Abre garrafa, corta, tira rolha, serve como chave de fenda, como alicate, como, enfim, como aparelho de barba, serve para tudo aquilo, né? Veja, a BlackRock ela é investidora institucional, ela é gestora de dinheiro privado, ela é gestora de dinheiro público, ela é parceira de governos, né? Tudo num só pacote, né? Contudo, a falsa mídia, né, que é verdadeira apenas para os interesses da alta elite, né,
trata a empresa como se fosse mais uma empresa financeira de Wall Street, mas não é, né? Não é uma mera empresa financeira de Wall Street. Veja, continuando, há uma interface que une a Agenda 2030 da ONU, que é mais ligada aí aos G20, né, sob a batuta do G7, com o Great Reset, essa propalada reinicialização do sistema eletrônico global. Veja, é uma agenda do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Essas duas diretrizes aí, a reinicialização do sistema, que é o Great Reset, e a Agenda 2030 da ONU, veja, elas se mesclam aí nas políticas atuais implantadas, inclusive desde Washington, né? Ou seja, Washington faz parte dessa implantação. Na verdade, não é ele que determina isso daí, ele faz parte disso daí. Veja, essa implantação está acima do próprio governo dos Estados Unidos, hein? Do governo visível, né? Do governo democrata aí, do Joe Biden. Essa interface que junta essas coisas, aí o governo dos Estados Unidos, a Agenda 2030, o Great Reset, é gerida pela BlackRock. Né? Veja, mas falando aí no sobrinho Joy, né, o sobrinho do tio Sam, aí, veja, ele não toma nenhuma decisão, nunca tomou. Veja, o Joy mal consegue ler o teleprompter, hein? Ele está preparado aí, né, teleprompter preparado pelos neocons do Deep State. O teleprompter. Quem é que prepara o teleprompter do Joy, né? Veja, o Joy não é sequer capaz de responder perguntas preparadas pela mídia, né? Ele não sabe a diferença entre a Síria e a Líbia. Ele não pode compreender que ele mesmo é o presidente, veja só. Então temos a situação de um presidente aí, e essa situação não é de hoje, que é gerenciado por um grupo exclusivo de manipuladores, que mantém a imagem de um presidente. Esse grupo em torno dele mantém a imagem de um presidente. Eles precisam daquela espécie de relações públicas, né? Enquanto a verdadeira política é feita nos bastidores. Agora veja, quem são os secretários? Quem são os assessores? Quem são os conselheiros do presidente? Quem é que escreve os textos? Quem é que encaminha a verdadeira política? Remeto os nossos ouvintes aos 2 vídeos onde eu tracei o movimento neocon nos Estados Unidos. Procurem aí os nossos vídeos anteriores. Veja, os Estados Unidos é governado pelo chamado lobby sionista. A propósito, eu vou me referir a este lobby, a partir de agora, como os zionistas, os Zions, para não me comprometer. Veja, quem assistiu à série Matrix sabe que Zion é uma palavra-chave, uma vez que em breve será proibido usar o termo sionista nas redes sociais. Já tem gente aí caindo live e vídeo por causa dessa palavra. Veja, as pessoas, eu espero que essa daqui não caia, né? As pessoas-chave que administram a política econômica de Joy são nomeadas pela BlackRock e pela Vanguard. Os neocons, veja, eu prefiro usar o termo neocon ao termo Khazar, ou Ashkenazi, ou Jazar, ou lobby sionista, ou é pior ainda usar simplesmente o termo racial, judeu, é pior ainda, é melhor usar, uma vez que eu seria acusado de antissemitismo, né? Então eu vou usar aí neocon, né? Os neocons por trás do Goldman Sachs, né, dirigiram a política econômica sob Obama e também no governo Trump. Hoje estão na BlackRock desempenhando o papel de quem está realmente por trás do jogo. Veja, um acordo foi selado em janeiro de 2019, quando Joy então era candidato para derrotar o Donaldo, o Trump, né? Ele foi beijar a mão de Larry Fink, em Nova York. Se o governo dos Estados Unidos está submetido a um lobby sionista e neocon, apenas imagine o que acontece aqui no Brasil. Então vamos analisar. Aqui no Brasil, tiraram o atual presidente de uma situação de ostracismo, onde ele foi atirado pela Operação Lava Jato, lawfare judicial. Cercaram o STF, cercaram o TSE. Enfim, o judiciário brasileiro, pouco a pouco, esse lobby dos Zions, dos neocons, colocaram essas cúpulas, STF, TSE, os tribunais superiores, acima dos 2 outros poderes, do executivo e do legislativo. Essa é a situação.
E o presidente, que é um velho conhecido dos brasileiros, é um refém. Ele não pode fazer as grandes obras de infraestrutura ligadas aos BRICS, sobretudo a transoceânica, né, que ligaria o Porto de Santos ao Porto de Ilo, no Peru. Já fiz um vídeo sobre isso, hein? Veja, o nosso governo não pode ser alguém dentro do mundo multipolar. Veja, ele não pode apoiar os outros países latino-americanos ameaçados pelo imperialismo. Ele não pode ser soberano. Ele é obrigado a comprar armamentos e velhas sucatas militares dos Estados Unidos. Ele não pode liderar a América Latina, não pode crescer, não pode se desenvolver. Ele tem de ficar preso lá, a tal da agenda Monroe, a América para os americanos, quer dizer, para os estadunidenses, né? Tem de travar o seu próprio desenvolvimento, aí está travado, por ter ficado num limbo geopolítico. Veja, e não há que se falar em Forças Armadas. O STF hoje está acima das Forças Armadas. E quem controla o STF? Já vou dizer quem, né? Vocês já imaginam, né? Contudo, em algum momento o Brasil terá de tomar uma decisão existencial. Não poderá ser a decisão de que a sua missão histórica é de ser um capacho dos Estados Unidos, do império que já começa a dar sinais de decadência, hein? Veja bem, o Brasil está agora num rumo incerto para si mesmo, mas muito conveniente para a turma aí da generala Richardson, que estava aí com seu porta-aviões, lindão aí, né? A qual declara abertamente que as riquezas minerais e vegetais do Brasil pertencem aos Estados Unidos. Veja, é a mesma turma, vocês já imaginam quem é essa turma, que afirma que o petróleo da Venezuela pertence aos Estados Unidos. Daí criaram toda uma bagaça a fim de derrubar o presidente da Venezuela, o qual, bom ou mal, sabe muito bem que os Estados Unidos querem todo o seu petróleo e sem pagar por isso, como fizeram no Iraque, na Líbia, na África, etc. E precisam afastá-lo do poder, pois é um empecilho. Ah, mas a Venezuela tem as costas quentes, né? É o que parece. E se os Estados Unidos invadirem a Venezuela, como o Donald Trump já prometeu? Veja, será que é tão fácil assim? Parece que já não é tão fácil como antes, lá na época do Iraque, hein? A Rússia e a China estão de olho nesta questão vital. Agora, um fato que todo mundo precisa levar em consideração ao analisar geopoliticamente e existencialmente a América Latina. Veja, o poder dos Estados Unidos de gerar o desenvolvimento acabou. O império ele quer tomar as riquezas minerais e biogenéticas da Amazônia. Infiltrou até o osso o governo atual. Tem muitos esqueletos no armário de Brasília e não hesitará em ter mesmo um cemitério todo se alguém duvidar do que é capaz. A capacidade do império, do hegemon aí, fazer malefícios é ilimitada, hein? Então, a América Latina não tem como se desenvolver. Ela vai ficar relegada eternamente a fornecedor de matéria-prima. As suas pequenas e criativas empresas ficarão sufocadas pelas grandes corporações. Seus melhores cérebros irão embora. Seus políticos ficarão pregando fumaça e divisão ideológica. É isso que nos reserva o futuro? O que fazer? Qualquer coisa que signifique uma liderança na América Latina com a América Latina e com a África. É isso. O Brasil, na minha opinião, vai precisar ter um grande jogo de cintura e não deixar adiar o grande projeto de infraestrutura dos BRICS por aqui. Veja, isso começa se aproximando da África. Pode parecer estranho dizer isso, mas isso é o caminho da geopolítica. A África vai influenciar aqui. Mais do que as pessoas imaginam. Veja, o que eu estou falando é para os próximos anos. A América Latina ela ainda não se encontrou, ela está desunida, né? Se pregou aí na grande mídia, aí nos bolsolavismos da vida, aí, que a pátria grande é o comunismo, é o socialismo, sendo que não é nada disso, é um projeto de liderança, de unidade, de coesão social, de crescimento, de desenvolvimento, de reindustrialização e de obras fantásticas de infraestrutura. É isso que é desenvolvimento, é trabalho, é produção.
é tudo que os Estados Unidos não quer aqui na América Latina. Bom, vamos deixar isso para um outro vídeo e vou voltar ao assunto principal. Veja, já deu para entender quem é que manda no STF brasileiro. É o BlackRock. Vamos falar a real, né? Veja, voltando agora ao Joy, vejam, o BlackRock enviou o Brian Deese para o Conselho Econômico Nacional, voltando à análise aí, ó, principal conselheiro do presidente americano para a política econômica. Adivinhe, a primeira ordem executiva tratou de política climática para frear aí a IRSA. Veja, verificar na Wikipédia. Deixa eu colocar aqui, pessoal. Um momentinho. Pronto, está aqui. Iniciativa para a integração da infraestrutura regional sul-americana. Quer dizer, é um projeto de integração latino-americano, do qual faz parte, inclusive, a ferrovia transoceânica, também chamada de Capricórnio, que é um nome assim meio simbólico, né, porque Capricórnio é um signo de realizações. Faz parte aí a transoceânica, várias ferrovias, eu já falei a respeito disso. Veja, então assim, essa política climática aí é para frear o desenvolvimento do Brasil e da América Latina. É IRSSA. Vale a pena dar uma olhada, inclusive no verbete da Wikipédia, que está bem escrito. Veja, isso não surpreende ninguém, uma vez que esse cara aí, esse Deese, foi diretor global de investimentos sustentáveis na BlackRock. Aliás, o Deese já mandava também no governo fantoche do Obama. Sob o Obama, o Deese desempenhou um papel aí na negociação dos acordos de paz sobre o aquecimento global. Vocês estão entendendo agora? Ou seja, é um programa para impedir o avanço do projeto Cinturão e Rota chinês, que é o maior projeto comercial e de infraestrutura do mundo e que já está crescendo fortemente na Ásia. Então vocês estão entendendo por que o Lula foi reabilitado e por que o STF blindou as eleições e por que o STF manda em tudo no Brasil. Quem é que está por trás disso e por que isso é assim? Que é justamente para travar o grande projeto de infraestrutura possível para a América Latina. Vamos ver como é que nós vamos sair dessa, hein? O vice-secretário do Tesouro aí, continuando, ó, da secretária Janet Yellen, é Wally Adeyemo. Não, Adeyemo, nascido na Nigéria. O Adeyemo aí, vice-secretário do Tesouro aí, da Janet Yellen, né? Não, ela é a secretária do Tesouro, né? O vice-secretário é o Adeyemo. Ele também vem da BlackRock. Veja, ele foi consultor sênior e chefe de gabinete do CEO da BlackRock, o Zion Larry Fink, poderoso, depois de deixar o governo Obama. Veja, Obama o nomeou também presidente da Fundação Obama, lá em 2019. Você vê que está tudo gira em torno do mesmo núcleo, né? Veja, então, 3 das nomeações econômicas mais influentes do governo do Joe Biden são da BlackRock, as indicações. E todos eles estavam também lá no governo do Obama. Veja, qual é o papel da BlackRock em Washington? Afinal, o que é a BlackRock, hein? Veja, tecnicamente não é um banco que faz empréstimos bancários ou recebe depósitos. Não é regulado pelo Federal Reserve. Embora faça também o que a maioria dos grandes bancos também fazem, né? O HSBC, o JP Morgan, Chase, por exemplo, eles vendem títulos, dívidas do governo, eles obtêm lucros. Houve um esforço do Congresso para incluir gestores de ativos como BlackRock e Vanguard sob a lei Dodd-Frank, ou seja, eles seriam regulados, né, pelo sistema de regulagem, né, o SIFI, que é uma lei de regulagem de grandes instituições financeiras. Daí o famoso lobby Zion, dos neocons, aí dos sionistas, acabou com essa ameaça de estarem abaixo do Congresso dos Estados Unidos. Por quê? Porque a BlackRock é essencialmente sua própria lei. Ela faz a sua própria lei em si mesma. Ela está acima do sistema de leis. Lembra que eu falei lá no começo? Você me dá o poder de imprimir o dinheiro, né, de um país,
para mim pouco importa quem faça as leis, né? Veja, nenhuma outra, exceto a Vanguard, que é, aliás, a maior acionista da BlackRock, faz as próprias leis, está acima de fiscalização, estabelece os seus próprios impostos, etc, etc. O fundador aí, e CEO da BlackRock, o Larry Fink, né, compra influência globalmente. Por exemplo, ele nomeou o ex-deputado alemão Friedrich Merz como chefe da BlackRock na Alemanha. Nomeou ex-banqueiros centrais para o seu conselho. Garantiu contratos lucrativos com antigas instituições de vários países. Por exemplo, o Stanley Fischer, que é ex-chefe do Banco de Israel, e depois foi vice-presidente do Federal Reserve, é agora consultor da BlackRock. O Philipp Hildebrand, ex-presidente do Swiss National Bank, Banco Nacional da Suíça, é vice-presidente do BlackRock agora, né? Onde supervisiona o BlackRock Investment Institute. O Jean Boivin, ex-vice-governador do Banco do Canadá, é chefe do Instituto de Investimentos da BlackRock. Você vê que é realmente uma empresa global, internacional, né? Uma equipe da BlackRock desenvolveu um plano de resgate do Fed, né? Lá em 2019, veja, os mercados financeiros pareciam à beira de mais um colapso, né? Parecido aí com a crise dos Lehman Brothers, lá de 2008, chamada crise imobiliária. O presidente do Fed, Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, nomeou então a BlackRock, naturalmente sem nenhuma licitação, para gerenciar todos os programas de compra de títulos corporativos do Federal Reserve, incluindo títulos em que a própria BlackRock investe. A BlackRock não está sujeita ao escrutínio e às regras regulatórias criadas para fiscalizar instituições financeiras. Veja, a maior gestora de ativos do mundo implementou uma estratégia de lobby que é praticamente perfeito, contribuições de campanha, contratações para combater tanto a regulamentação do governo e também para se estabelecer como a empresa financeira mais poderosa do mundo. E daí o Federal Reserve contratou a BlackRock. A BlackRock veio a comprar aí títulos corporativos primários e secundários e fundos comerciais aí na ordem de 750 bilhões de dólares. E na prática, ela vai ficar com 10% disso, com 75 bilhões. E a maior parte disso daí vem do dinheiro dos contribuintes, do pagador de impostos, né? Pelo menos uma grande parte disso, acima da metade, né? E vai fazer sumir o déficit público. O pagador de impostos é que vai pagar. A BlackRock vai comprar a dívida e o seu lucro será gigante. É mais ou menos isso. E o Fed sai livre e saleiroso, né? O Fed não sai fedendo da história, né? O Federal Reserve. Veja, a BlackRock não costuma estar ao lado de perdedores nas eleições, né? Em vários países. Ela cria os vencedores, ela compra e paga para o lado vencedor vencer. Ela pode investir, fazer um deputado, por exemplo, custa 10 milhões para você fazer um deputado no Brasil. Para você fazer um senador é um pouco mais. A BlackRock paga para isso acontecer. Veja, isso nem sempre é garantido, né? Veja o caso aí da Venezuela, né? Já falei há pouco, né? Bom, e lá no México? No México, o Larry Fink, já a parte final do vídeo, nomeou o Marcos Slim, que é filho do bilionário e homem mais rico do México, para o conselho da BlackRock. Marcos e seu irmão Carlos comandam hoje o grande negócio empresarial do poderoso e bilionário pai, né? O Carlos é o filho mais velho, foi co-presidente do Fórum Econômico Mundial da América Latina em 2015. Atualmente é a América Móvel, que é a antiga Telemex, né? A BlackRock é um dos principais investidores da Telemex, a atual América Móvel, né? O Carlos Slim foi nomeado pela Forbes aí, há alguns anos como a pessoa mais rica do mundo em 2015. Ele construiu um verdadeiro império baseado, começou com a Telemex, né, que é empresas de telecomunicações, telefonia, né? O então presidente Carlos Salinas cedeu, vamos dizer assim, ou concedeu o império das telecomunicações ao Carlos Slim em 1989. Mais tarde, o Salinas teve que fugir para o México, acusado de ter roubado 10 bilhões de dólares dos cofres do Estado mexicano. Como acontece muito no México, né?
Aliás, desde a década de 80. Veja, o dinheiro das drogas desempenha um grande papel nos grandes negócios. Eu já fiz vários vídeos sobre esse tema, hein? O sistema financeiro global precisa muito do comércio internacional de drogas e armas. Já expliquei em mais de um vídeo como é que é feita a lavagem de dinheiro e tudo, né? Veja, em 2015, o Wikileaks aí divulgou e-mails internos da empresa de inteligência privada, a Stratfor. A Stratfor dizia em abril de 2011 que a BlackRock estabeleceu planos para o México. Veja só, um agente especial da DEA, que é a poderosa agência antidrogas dos Estados Unidos, William Dionne, confirmou os laços financeiros do Carlos Slim com os cartéis de drogas mexicanos. Veja, em um país onde 44% da população vive na pobreza, você não se torna o homem mais rico do mundo em 2 décadas vendendo lanches Mirabel na praia, né? Você vende outras coisas, né? Bom, com o Marcos Slim na diretoria da BlackRock e o novo presidente Enrico Peña Neto, o BlackRock começou a colher os frutos. O Larry Fink nomeou Gerardo Regordosa para dirigir a estratégia de mercados emergentes da BlackRock. Em 2016, o Peña Neto nomeou Isaac Volin, outro chefe da BlackRock, para ser o número 2 da Pemex, a Petrobras no México, a empresa de petróleo mexicana, a maior, né, do México, onde ele presidiu aí uma grande corrupção aí, da ordem de 38 bilhões de dólares. A corrupção que houve na Petrobras aqui no Brasil, na época da Lava Jato, comparada a isso daí, pessoal, é dinheiro de chiclete. Né? O Peña Neto abriu o monopólio em seguida, veja, ele abriu o monopólio estatal do petróleo da Pemex para os investidores privados da BlackRock. Veja, então sempre tem uma grande campanha de corrupção, um grande escândalo, é sempre assim. E depois eles privatizam. Assim, e a BlackRock já está lá para comprar. Fomenta na mídia a corrupção, tudo. Né? Se não tiver a corrupção que eles querem, do tamanho que eles querem, eles criam uma. E assim vai, né? Bom, então assim, pela primeira vez, desde a década de 30, né, quando o petróleo mexicano foi nacionalizado, ele foi pela primeira vez, então aí em 2016, ele foi privatizado. Veja, e em 7 meses aí seguidos, a BlackRock garantiu $1 bilhão em projetos de energia para a Pemex, sempre como único licitante. Durante o mandato do impopular Peña Nieto, aí, a BlackRock prosperou muito. Seus negócios envolvem oleodutos, gasodutos, poços, estradas pedagiadas, minas, minerais, prisões estatais, prisões privadas e por aí vai. O Peña Neto tinha intimidade com Carlos Slim e também com El Chapo Guzmán, com Alex Cifuentes, braço direito de El Chapo. Bom, em 2012, Peña Neto recebeu $100 milhões do cartel de Sinaloa, né? Veja, ele facilitou a privatização da Pemex, né? Em 2019, o Larry Fink ingressou no Conselho do Fórum Econômico Mundial de Davos, organização com sede na Suíça, e que há 40 anos promove a globalização econômica. O Larry Fink é bem próximo do Zion, aí, do Klaus Schwab, o pai do Great Reset, que é autor, aí, entre outros, como George Soros, por exemplo, do maior golpe Ponzi do mundo, pirâmide financeira, que é o sistema capitalista financeirista atual. Veja, que é o investimento, veja que eles usam, ó, o investimento corporativo ESG, que significa governança ambiental, social e corporativa. Na prática, o tal do ESG é a política do hegemon, né? Chamado Ocidente Coletivo, do excepcionalismo americano. É usada para impedir o sul global de investir e se desenvolver, esse ESG. E o Larry Fink meteu aí $9 trilhões nesse plano da ESG Investing, que é essa agenda aí da economia sustentável da ONU, que vai sendo silenciosamente perpetrada aí pelos mesmos bancos globais que criaram as crises financeiras em 2008. Em geral, implementam sua hegemonia, como eu falei antes, através dos STFs dos países do Ocidente Coletivo, através de lawfare, de lava-jatos e tudo mais, né? Veja, isso é mais difícil de se fazer lá na Ásia, onde tem governos fortes, que impedem esse tipo de lawfare e de revolução
colorida, como nós vimos aí no Maidan, aqui mesmo no Brasil, né? Veja, o Great Reset do Klaus Schwab não foi extinto, simplesmente saiu da boca da mídia. Hoje já não se fala em Great Reset, né? Veja, mas são trilhões em investimentos aí. Veja só agora jogado, ó, a parte principal ó, da nossa análise aqui, ó, empresas woke, com a política identitária, com o wokismo, com o progressismo, com aquele discurso, né, de proteger minorias e proteger a identidade de gênero e toda aquela balela, vão se apossando das empresas que não são wokes. Por exemplo, empresas de petróleo, de gás, de carvão, como se deu lá no próprio México, como nós vimos, né? Veja o Brasil, por exemplo, está impossibilitado de refinar e de abrir novos poços de petróleo por conta das políticas ESG aí do hegemon. Né? Estão entendendo como é que é feito? Veja, a BlackRock atua dentro da lógica maniqueísta dos IOS. Tem os vencedores e tem os perdedores, conforme as normas do ESG, meio ambiente, valores sociais e governança. Como é feito? Por exemplo, uma empresa obtém avaliações positivas porque ela contrata funcionários e gerentes obedecendo à diversidade de gênero. Né? Ou ela toma medidas, por exemplo, para eliminar a pegada de carbono. Ela inverte, então, os seus investimentos para energia verde, energia sustentável, energia limpa, etc, etc. Claro que boa parte disso daí é uma completa farsa, é um engodo, é um truque. As grandes corporações contribuem aí para uma governança global sustentável. Daí que você vê as grandes doações ao Black Lives Matter, agências da ONU, a OMS, né, Organização Mundial de Saúde, que plantou o Covid, já com as vacinas todas fabricadas de antemão. Empresas de petróleo, como a ExxonMobil, empresas de carvão, não importa o segmento. A ideia é propaganda por um lado e o mundo real por outro lado. E o Larry Fink e as seclas promovem o ESG aí, e o Great Reset financeiro, ora, é só seguir o dinheiro. A BlackRock destrói certas estruturas financeiras mundiais a fim de se apossar delas. Bingo! Né? E nós ficamos refém de BlackRock e de Vanguard. Nem vou falar de Vanguard, porque assim é um poder estratosférico. Né? É possível você saber, inclusive uma vez saiu na internet, os 2 a 3 mil multibilionários, que ali só tem bilionário. Olha, saiu uma lista aí dos maiores bilionários da Europa. Então você vê lá, tem 115 bilionários na Alemanha, 100 bilionários na Rússia, tem 90 na França, e 80 na Grã-Bretanha e 70 na Suíça, é nessa faixa, 100 no máximo no país. No Brasil deve ter uns 10, 15, eu imagino, são as 10, 15 famílias mais poderosas do Brasil. Agora, no BlackRock, eles estão lá no BlackRock, esses bilionários aí. Eles são os acionistas do BlackRock. Eles têm negócios na China também, tem parece que 100 bilionários, uma coisa assim, ou mais, né? Veja, então, nós podemos aí concluir que não vai ser fácil o Brasil ir para o lado certo. Não vai ser fácil. O Brasil está sob uma sanção aí por trás aí do pano. Né? Tem uma trama aí. Né? Por isso é que o Lula está criticando lá o governo da Venezuela. Né? Ele está presidindo o G20, quando ele deveria estar presidindo o BRICS. Quer dizer, a Rússia assumiu a presidência dos BRICS este ano porque era para ser o Brasil, hein? Então, o Brasil está indo para o lado do hegemon, quer dizer, o lado que lhe quer tolher, que lhe quer impedir, que lhe quer travar. Por aí você já vê por quê nós tivemos aqui toda aquela trama, né, eleitoral. Eu não estou dizendo que houve fraude, né? Para mim, uma coisa que você não prova, você não pode afirmar. Né? Mas houve uma blindagem ali. E essa blindagem, hoje, é o judiciário brasileiro. Bom, pessoal, é isso. A nossa análise vai ficando por aqui. O nosso canal aí, Luz no Fim do Túnel, está indo muito bem. O canal está monetizado. Se você quiser ajudar o canal, é só você fazer aí o super sticker ou se tornar membro do canal. Verifique se você está seguindo o canal. Ative o sininho aí das notificações. Você vai gostar dos nossos vídeos. Os nossos temas são variados. Não é todo dia a mesma coisa, não. Os textos são trabalhados cuidadosamente, estão todos os textos
O que eu trago para o canal é uma parte dos textos, uma parte aí, porque eu comento, uma boa parte é comentário, outra parte é lido, né? Que eu estou lendo aqui e ao mesmo tempo eu estou comentando. Bom, pessoal, mídia alternativa, independente, livre expressão e livre comunicação. Eu agradeço muito os comentários que vocês fazem nos nossos vídeos. Fiquem atentos, fiquem ativos. Nós vamos sair dessa. O Brasil vai ficar aí na balança, aí, na corda bamba. Aí, opa. E pouco a pouco vai se equilibrando, né? Pessoal, obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.